Bom dia, glória a Deus. Manhã de sexta-feira, queridos, e nós estamos aqui para mais um devocional para a glória do Senhor Jesus. Encerramento da nossa série Promessas. Glória a Deus, quem aí foi abençoado por essa série? Eu tenho a convicção e a certeza no meu coração que durante toda essa semana Deus falou aos nossos corações. Para você que me acompanhou durante toda essa série, que Deus te abençoe grandemente, que você possa ser fortalecido a cada dia por tudo aquilo que Deus tem feito. E nesse último capítulo, queridos, o tema dele é o Deus que cumpre o que promete. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você, que está em Hebreus, capítulo de número 10, o verso de número 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. O título de hoje, guarda isso no seu coração. Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. Hoje nós vamos meio que de uma forma recapitular tudo aquilo que nós falamos durante toda a semana a respeito de cada tema, a respeito de cada palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, para que nós possamos relembrar, para que nós possamos reforçar tudo aquilo que Deus já falou e que nós não venhamos nos esquecer. Talvez você está na convicção de que o Senhor realmente tem uma promessa para a sua vida e que ela irá se cumprir, mas você está no período do processo, onde muitas vezes as coisas não são visíveis aos seus olhos, a promessa ainda não traz algumas evidências de que irá acontecer, mas que você possa permanecer convicto, permanecer crendo e não se desviando do propósito que Deus tem para a sua vida. O texto que nós lemos, o autor de Hebreus, ele nos instrui a permanecer firmes nessa esperança. Porque o fundamento da nossa fé não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. É isso que você precisa compreender. A nossa esperança não pode estar fundamentada nas circunstâncias que nos rodeiam, nas evidências visíveis, palpáveis de algo que está por acontecer. Nós não podemos estar firmados nisso, mas a nossa esperança, a nossa fé precisa estar convicta na fidelidade de Deus. É nisso que nós nos ancoramos, é nisso que nós, de alguma forma, esperamos, colocamos a nossa fé. A expressão, que nós lemos aqui, aquele que prometeu é fiel, do texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 10, verso de número 23, eu vou ler novamente para você. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esse trecho, essa expressão que diz aquele que prometeu é fiel, ela traz o sentido que aquele que é digno de confiança absoluta. Se nós olharmos para a história, queridos, se nós olharmos para o decorrer da história, de todas as coisas que aconteceram, se nós olharmos na palavra de Deus, todas as vezes que o Senhor prometeu, ele não falhou com a sua promessa. Ele é digno de confiança. Sabe quando alguém simplesmente nos promete algo, mas você já recebeu promessa daquela pessoa e você sabe que aquilo que ela já prometeu, ela nunca cumpriu? Você ouve mais uma promessa, você fala assim, isso daí não vai dar em nada não. E muitas vezes, queridos, nós tratamos o Senhor da mesma forma. Muitas vezes nós não levamos em consideração, não acreditamos, não cremos na promessa de um Deus que nunca falhou nas suas promessas, que nunca deixou de cumprir aquilo que prometeu. Talvez, queridos, nós já oramos, tivemos experiências com oração que não foram respondidas. E você carrega isso com você, de não acreditar mais naquilo que o Senhor nos fala. Talvez um dia você precisou tanto do Senhor e você clamou, você buscou, você jejuou, mas a resposta não veio. Queridos, nós precisamos compreender que Deus é Deus. Ele permanece no controle de todas as coisas e por mais que alguma vez você orou, você clamou e não foi respondido, nós permanecemos. É esse o lugar que nós não devemos nunca sair. Permanecer acreditando.
Nosso Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas. E ele faz as coisas do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E nós precisamos compreender que a vontade dele continua sendo boa, continua sendo agradável e continua sendo perfeita. Guarda isso no seu coração, porque uma experiência que você teve de não ter sido correspondido, ela não pode ser o alicerce da sua vida no cristianismo. Queridos, de compreender que se algo aconteceu da maneira como você orou, glória a Deus. Se não aconteceu, aconteceu da maneira que ele quis. E glória a Deus por isso também. Sendo feita a minha vontade, glória a Deus, porque o Senhor correspondeu. E sendo feita a vontade dele, queridos, glória a Deus também. É nisso que nós temos que nos firmar. Sendo feita a nossa vontade ou não sendo feita a nossa vontade, que a glória seja dada ao nosso Senhor. Ele permanece sendo fiel. Tem o pessoal chegando aí, muito bom dia. Bom dia, Dona Edith, a Lu, a Érica, a Karina. Quem mais está por aí? Manda um bom dia aí. Que Deus te abençoe, queridos. Hoje é o encerramento da nossa série, né? Promessas, de tudo aquilo que o Senhor tem falado nas nossas vidas durante a nossa semana. E o grande problema, querido, de tudo isso, não é realmente se Deus vai cumprir. Mas o grande problema é se nós iremos permanecer convictos, acreditando e crendo. Porque para a promessa acontecer, queridos, nós precisamos permanecer acreditando. Quantos creem nisso no nome de Jesus? Deus nunca falhou. Tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Nós percebemos isso na palavra de Deus. Então vamos para alguns pontos aqui, queridos, que você aprenda isso, que você leve isso para a sua vida no nome de Jesus. A primeira coisa, a fidelidade de Deus, ela é imutável. Nós já vimos isso durante essa semana, a respeito da imutabilidade de Deus, de um Deus que não muda, de um Deus que não volta atrás na sua palavra, de um Deus que permanece no trono, governando todas as coisas. O Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, um Deus lá do início, que criou todas as coisas, que criou Adão e Eva, e criou todo esse mundo com o poder da sua palavra. Queridos, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus. Ele permanece o mesmo. Ele não mudou. Números, capítulo 23, verso de número 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Se Deus prometeu, ele irá cumprir. Receba essa palavra nessa manhã, no nome de Jesus, para que a sua fé, para que a sua esperança seja fortalecido. Você vai permanecer, você vai continuar crendo e tendo a certeza que o dia do cumprimento da promessa vai acontecer na sua vida. Eu declaro isso pelo poder que há no nome de Jesus. Salmos 89, verso de número 34 diz: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. É a palavra do Senhor sobre as nossas vidas nessa manhã. Não violarei o meu pacto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Segundo ponto, guarda isso no seu coração, o processo não anula a promessa. O processo não anula a promessa. Se nós olharmos para aquele povo no Egito, queridos, que saiu rumo à terra prometida, o que eles passaram no deserto, certamente, queridos, se fosse alguém que facilmente fosse moldado pelas circunstâncias, não permaneceria de pé a promessa que foi feita. Se Deus fosse um Deus que se moldasse conforme as circunstâncias, ele desfaria com toda certeza a promessa que tinha feito ao povo de Israel. Porque durante todo o processo, esse povo murmurou, esse povo questionou, esse povo perdeu a fé no Senhor, mas quando aqueles que permaneceram, aqueles que de alguma forma não desacreditaram, esses sim acessaram a terra. Daqueles que saíram do Egito, somente 2 acessaram a terra prometida. Dos que saíram milhares e milhares de pessoas no dia da libertação do Egito, liderado por Moisés. Mas daqueles milhares e milhares que saíram do Egito,
somente 2 acessaram a promessa. Foi Josué e Caleb. Os outros que acessaram foram aqueles que nasceram, né, no período em que aquele povo estava no deserto. Então, compreenda isso, queridos. Não é porque milhares e milhares não acessaram essa promessa que Deus não foi fiel. Deus permaneceu com a sua promessa de pé. Mas quem somos nós em meio ao processo? Nós somos aqueles que murmuram, nós somos aqueles que, de alguma forma, desacreditam, porque um processo todos eles passaram, mas permaneceu e somente acessou a promessa aquele que permaneceu acreditando. Queridos, o processo pode demorar aos nossos olhos o tempo que for, mas ele não anula a promessa. Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 3, diz: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Romanos capítulo 4, verso número 20, gosto muito desse texto, que diz: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. A espera, queridos, não é um sinal de que Deus se esqueceu. Não é um sinal de que Deus abandonou ou que Deus voltou atrás com a sua promessa. Mas a espera é um tempo em que o Senhor também está nos moldando. Nós falamos isso durante toda essa semana. É um tempo que o Senhor está nos forjando, nos preparando. Um Deus que cria o mundo em 6 dias, queridos. Ele não precisa de anos para preparar aquilo que te prometeu. A promessa já está pronta. A promessa já está acessível. Mas Deus está trabalhando em cada um de nós. Abraão esperou 25 anos até ter o filho no qual o Senhor prometeu. José esperou nas prisões, nas injustiças, e mesmo assim ele viveu aquilo que o Senhor prometeu a ele. Davi esperou no anonimato, lá no pasto, afastado de toda a família, quando ninguém estava vendo. Davi estava sendo forjado, Davi estava sendo moldado para tudo aquilo que iria de vir, para o cumprimento daquilo que o Senhor o prometeu através da vida de Samuel, né, que foi ungiu Davi como novo rei de Israel. Queridos, mas até Davi acessar o trono, se passaram anos, se passaram muito o processo durante o cumprimento, até se cumprir o processo foi extenso. Davi permaneceu no anonimato. Davi permaneceu sendo moldado, sendo forjado para se tornar o rei de Israel. E o terceiro e último ponto, queridos, guarda isso: o cumprimento da promessa glorifica a Deus. Quando tudo vier a se cumprir na sua vida, Deus será exaltado. Deus será exaltado na cura, Deus será exaltado na provisão, Deus será exaltado na restauração na sua vida, Deus será exaltado na promoção em que você vai ter no seu trabalho, Deus será exaltado quando você passar naquele vestibular, quando você passar naquele concurso público, que o nome do Senhor seja engrandecido em tudo aquilo que Ele fizer na sua vida. Nós não podemos, queridos, esquecer de que a promessa, o cumprimento da promessa, não tem somente a ver com a gente. Foi falado muito isso daqui ontem, de que não tem a ver somente com os nossos desejos, somente com os nossos planos, os nossos desejos. Quando Deus cumpre a sua promessa, queridos, Ele tem um propósito que vai além de simplesmente te agradar, de simplesmente, de alguma forma, te beneficiar. O cumprimento da promessa, ele tem um propósito que vai muito além de beneficiar todos aqueles que também estão ao seu redor, de alcançar milhares e milhares de pessoas através da sua vida e, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor. Que nunca venha faltar nos seus lábios, no nome de Jesus, um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua história, na sua casa, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho, que certamente, queridos, eu declaro isso, em nome de Jesus, você sempre terá um testemunho de vitória, de experiências, de provisões da parte do Senhor sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê que as promessas irão se cumprir?
Você crer que pode passar o tempo que for, Deus permanece sendo fiel. Josué, capítulo 21, verso 45, queridos. De todas as boas promessas do Senhor à casa de Israel, nenhuma falhou. Todas se cumpriram. Isaías 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando a promessa se cumpre, o nome do Senhor é exaltado. Então guarde isso, Deus não esquece, Deus não falha, Deus não volta atrás. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Queridos, gerações e gerações já passaram por essa terra, já passaram debaixo desse céu, debaixo desse sol, e Deus permanece sendo Deus. Ele não começou esse cargo de Deus quando você nasceu. Queridos, muito antes, desde a eternidade. Ele permanece sendo Deus. Ele conhece você, ele conhece as suas aflições, ele conhece o seu coração, os seus dilemas. Queridos, ele tem poder para mudar e reverter toda a sua história. Aquele que prometeu, guarde isso e eu finalizo com isso. Ele é fiel para cumprir. Que essa série, queridos, promessas, possa realmente ter marcado a sua vida. E você possa, no dia em que você mais pensar em olhar para trás e desistir, que você lembre de todas essas palavras que foram ditas durante essa semana. E que você permaneça nos caminhos, convicto, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero orar com você nesse momento, declarando em nome de Jesus, um dia abençoado, um final de semana abençoado, na presença do Senhor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos nessa manhã, exaltamos o teu santo nome, Pai, e te louvamos pela tua imutabilidade. O Senhor continuando sendo o mesmo, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as coisas, o Senhor não muda. O Senhor permanece sendo o mesmo. Que a nossa fé, a nossa confiança, Senhor, possa estar cada dia mais em Ti. E que no nome de Jesus, nós também não venhamos mudar conforme as circunstâncias. Que a nossa fé não venha ser baseada nas evidências, mas que nós possamos permanecer acreditando e crendo que a promessa feita às nossas vidas, ela irá se cumprir. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que nesse momento me assiste, que a Tua presença invada a cada coração, a cada casa agora, nesse momento, e que venha trazer esse refrigério, esse bálsamo, esse alívio, e que no nome de Jesus, Pai, a fé de cada um possa estar firmada em Ti, independente das circunstâncias, independente do período, do processo e de quanto tempo ele irá demorar. Que cada um aqui possa permanecer inabalável, firmes no processo, até o dia do cumprimento da sua promessa. Nós consagramos o nosso dia ao Senhor, a nossa sexta-feira, todo o nosso final de semana, nós apresentamos diante de Ti e nós te pedimos, Senhor, fica conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Domingo, culto de Santa Ceia. Eu espero você lá para nós celebrarmos a ceia do Senhor junto. Lembrando, todo culto de ceia, segundo domingo do mês, nós fazemos a arrecadação do quilo de alimento, de 1 quilo de alimento não perecível, para montarmos uma cesta básica para famílias que necessitam. Então, essa é a nossa ação social. Participe, leve 1 quilo de alimento no culto e deixa Deus te usar para abençoar a vida de outras pessoas. Então, eu espero você lá às 19 horas, no domingo, culto de ceia. Estaremos juntos celebrando ao Senhor. Que Deus abençoe tua sexta-feira, teu final de semana, queridos. E segunda-feira nós iremos iniciar uma nova série aqui nesse Instagram. Eu espero você segunda-feira às 7 horas da manhã. Deus te abençoe. Tchau, tchau.